Paysandu tem novidades em relação a reforços e avanços para contar, por exemplo, com o volante Giovanni Meurer, que estava no Coritiba. Quero trazer os detalhes sobre esse jogador, quais são as suas principais características de jogo, e se é um nome que nesse momento chega para ser um titular dentro do elenco do Papão. Além disso, comentar sobre outras procuras recentes e falar sobre dois medalhões que estão, de certa forma, dando sopa no mercado da bola, um deles que já foi procurado, inclusive, pela diretoria do Papão. Só antes de começarmos o nosso vídeo de hoje, eu peço para você deixar seu like aqui embaixo, se inscrever no nosso canal, ajudar a gente chegar a esta marca de 70 mil inscritos, que é a nossa próxima meta aqui no YouTube do Black Card, e compre a sua nova camisa do Paysandu com a Foot Fanatics, 10% de desconto nos pagamentos via Pix, como por exemplo a camisa Lobo desse ano, por R$ 329,90, dos tamanhos M até o Extra G, com envios para todo o Brasil, tá bom? Há também a possibilidade de personalização com o seu nome e o número nas costas a partir de R$ 15. A camisa número 2 também, por R$ 299,90, dos tamanhos P ao Extra G disponível. A da temporada passada você encontra por R$ 249. Outros acessórios também, como bandeiras de mesa, por R$ 69,90, também com 10% de desconto via Pix. E vários outros acessórios, como por exemplo chuteiras, jaquetas. Neste mês de frio, né, tudo bem que em Belém não faz esse friozão todo, mas para a gente que não está acostumado já é um friozinho a mais. Você encontra, por exemplo, jaquetas, moletons a partir de R$ 69,90 no site da Foot Fanatics. Vou deixar o link logo aqui abaixo na descrição do vídeo. Combinado? Bora começar o nosso vídeo de hoje para falar sobre o mercado da bola do Paysandu, que segue agitado, com negociações, inclusive uma informação que foi divulgada pelo portal, pelo jornalista Rogério Scarione, da rádio Jovem Pan News, onde o Coritiba, novamente fazendo um negócio com o Paysandu, assim também como foi com o zagueiro Thalisson, emprestando, desta forma, o meia, também pode jogar como um primeiro, um segundo volante, o Giovanni Meurer, até o final da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogador de 23 anos que tem contrato no Coritiba até dezembro de 2026. Ele tem 1,74 m de altura e é canhoto. Pode fazer essas duas funções. Analisando aqui o mapa de movimentação do atleta, nesta Série B ele jogou apenas uma vez, né? Foi titular inclusive em duelo contra o Avaí. Até um jogo interessante. Mas na temporada são apenas 7 jogos. Um gol, uma assistência, titular em apenas 5 deles. O jogador que, se fosse para elencar aqui as principais características de jogo, é um volante que sabe sair jogando direitinho, tá? Tem um bom lançamento, às vezes falta um pouco da sequência, um ritmo de jogo, aquele entendimento, por exemplo, da escalação titular, para ser um jogador a engatar e ter mais minutos. Na Série B do ano passado, por exemplo, ele realizou 12 jogos, mas apenas 3 na condição de titular. Vou mostrar aqui para vocês também o mapa de movimentação dele na Série B do ano passado, caindo um pouco mais pelo lado esquerdo do campo. Tá? Jogador que na última Série B teve 12 jogos, apenas uma média de 30 minutos em campo, uma média de 7, quase um desarme por partida, perdeu muita bola, né? Uma média de 4 perdas de bola por jogo. É um volante que acredito que tem sim que evoluir um pouquinho ainda. Tá? Acho que um pouco mais de experiência, tendo maior sequência, tecnicamente falando, é um bom jogador. Eu acho que não chega para ser um titular hoje dentro do elenco do Paysandu, que tem até de certa forma uma grande concorrência no meio de campo, né? Nessa função de um camisa 8, pode jogar por ali o Leandro Vilela ou o André Lima, o Anderson Leite e também o Denner, né? Nomes que chegaram recentemente. O Denner que é um pouquinho mais avançado, mas que também pode atuar por ali. Então assim, é uma posição com muitos nomes. Confesso para vocês que esperavam uma contratação um pouquinho mais experiente, um nome um pouquinho mais parrudo para a sequência da segunda ano. Um nome que foi procurado também recentemente, o Getúlio, centroavante da Chapecoense. Essa informação ela foi divulgada pelo portal Bancada Bicolor, através aqui do seu canal no YouTube, onde garantiu que o jogador não gostou da oferta por conta das transferências recentes, né, no Paysandu, alguns atrasos de salário, também a condição, por exemplo, de não premiação, de bicho, etc., o jogador acabou desmotivando a deixar a Chapecoense nesse momento, apesar de ser um reserva por lá. Né? A última partida dele aconteceu ainda em maio, ele perdeu um pouquinho de espaço, teve uma pequena contusão, mas, por exemplo, dos 13 jogos que fez, apenas 2 na condição de titular. E é um jogador muito limitado, tecnicamente,
sendo bem sincero com vocês, não gostaria de ver o Getúlio nem no meu rival, tá? Então não seria uma sugestão que eu faria de jeito nenhum para o Paysandu. É um cara que vem de temporadas muito ruins na Chape, no CRB e também no Goiás. Não acredito que o Paysandu teria uma capacidade de recuperação, por exemplo, já em uma metade da temporada. E outro que foi procurado recentemente também, tem negociações, é o Dalbert, né, lateral esquerdo do Sport. Está de saída, não fica no Leão para a sequência do ano, onde tem contrato somente até dezembro. Segundo informações confirmadas pelo @empresário JRB, foi um nome procurado nos últimos dias, também pelo Vila Nova. Jogador que tem passagem, por exemplo, pela Fiorentina, na Inter de Milão também, no Nice, da França, e no Rennes. Né? Jogou em bonitas cidades, hein? Já pensou? Morar em Milão, Rennes, nossa senhora, são lindas cidades, né? O Dalbert, que também estava em outra cidade com belíssimas praias, né? Recife, onde ele fez no total 24 mais 15, 39, né? 39 jogos no total e 2 assistências. Acabou perdendo espaço na Série A, apenas 5 aparições. Você pode deixar a sua opinião, eu gosto do Dalbert, tá? Acho que um lateral que para a Série B seria uma boa. Lateral com bastante vigor para chegar até a linha de fundo, um cruzamento. Não cruza tão bem assim, mas aparece, está por ali. Tem também uma boa ultrapassagem, uma jogada, por exemplo, de tabela. É um jogador que tem uma característica até mesmo mais de um ponta do que propriamente de um defensor. Não esqueça de aproveitar as ofertas da Fute Fanatics, utilizando o link na descrição do vídeo. Você garante 10% de desconto nos pagamentos via Pix, com várias camisas do Papão, acessórios e muito mais de outros clubes, tanto do futebol brasileiro como também do futebol internacional. O link aqui embaixo na descrição. Beleza? Vamos completar aqui então o nosso vídeo para mim falar sobre outras duas opções, alguns nomes que voltaram à tona nos últimos dias, como por exemplo o do Paulo Henrique Ganso, jogador que teve uma passagem, por exemplo, nas categorias de base do Paysandu e também na Tuna Luso. No Paysandu ele jogou no Sub-15 em 2003 e no Sub-17 em 2005, até se mudar para o Santos. Se eu não estiver enganado, também ele teve uma passagem no futsal, mas agora eu não lembro se foi do Paysandu ou da Tuna Luso. Um jogador que é natural de Ananindeua, na região metropolitana. Sobre o Ganso, a situação dele no Fluminense está complicada. Teve uma discussão ali com o Renato Gaúcho, ainda no jogo contra o Ulsan da Coreia, na segunda rodada do Mundial, e ficou de fora nos 4 jogos seguintes. Tudo bem, né? Foram jogos onde o Fluminense mais se defendeu do que atacou, então era natural do Ganso, por exemplo, não ser um titular, mas nem jogar, nem que seja 3, 5, 10, 15 minutos contra o Chelsea, já que o Fluminense precisava recuperar um placar. Então, assim, é surpreendente. Um jogador que pode sair, a informação que eu tive de salário é que ele recebia mais ou menos 600 mil no Fluminense, tem contrato até dezembro deste ano, e foi um pedido do técnico Fernando Diniz ao Vasco, né? Ele que ainda pode se mudar para um outro clube da Série A, já que ele tem exatos 7 jogos até o presente momento. Para mim seria uma contratação espetacular, estupenda, grandiosa para qualquer clube na Série B do Campeonato Brasileiro, mas a questão financeira ainda é um grande entrave. O que pode ajudar no Paysandu nessa questão de uma negociação, por exemplo, com um jogador como esse, muito caro, é, por exemplo, se aproveitar igual o Goiás fez na chegada, por exemplo, do Wellington Rato. Se fosse para o Goiás, lá no começo do ano, contratar o Wellington Rato junto ao São Paulo, era impossível. O Vitória pagou 5 milhões de reais para contar com o jogador, mais um salário de 600 mil, sem chance para grande parte dos clubes da Série B. Mas o que aconteceu? O Goiás conseguiu um empréstimo junto ao Vitória, o Vitória ainda pagando 300 mil e o Goiás outros 300. Não precisou de compensação financeira. O que eu quero dizer com esta ilustração? O Ganso tem um salário grande? Sim, mas se não tiver, por exemplo, um espaço no Fluminense, se optar por uma saída e não houver interessados, um empréstimo, por exemplo, seja para um clube da Série B, é melhor do que emprestar para um rival da Série A e, por exemplo, com a metade do salário. Tudo bem, o Paysandu pode não viver a sua melhor condição financeira, mas eu acho que valeria sim a pena um esforço para contar com um jogador como esse e que também é um dos maiores personagens, né, no meio do futebol, nascidos no estado do Pará, mas que infelizmente não tem uma relação como jogador profissional, né, com nenhum dos clubes. Outro jogador também, que esse inclusive foi procurado pelo Paysandu, eu lembro de algumas informações na época, ali em 2023, no ano passado, é o Alex Teixeira, jogador que está no Vasco e a torcida já está cheia do Alex Teixeira
lá no Rio de Janeiro, viu? São 18 jogos no ano, apenas 4 como titular. Na Série A ele participou de 9 partidas, todas elas saindo do banco de reservas e foi mal também nesse último jogo que ele fez, entrando no segundo tempo contra o Botafogo. Eu não sou a favor, por exemplo, de você ficar contratando um medalhão demais na Série B. Acho que tem um limite, mas o salário dele no Vasco é baixo, 150 mil. Claro que o jogador está atuando por lá muito mais, assim, 100%, né? Pela motivação de estar jogando com Coutinho, Souza no começo do ano, do que propriamente financeiro. Mas é um salário que cabe, sim, nos orçamentos dos clubes da Série B do Brasileirão e é uma opção, por exemplo, de um meia mais experiente para esta Série B. Aqui está o mapa de movimentação do Teixeira nesta Série A do Campeonato Brasileiro, atuando centralizado. Foi assim também na Série A do ano passado e em 2023, onde foi o nome mais utilizado, né, pelo Vasco da Gama. Na época, ele que tinha 33 anos de idade, ainda fazendo bons jogos pelo Vasco. Você pode deixar a sua opinião aqui embaixo nos comentários em relação a esta lista e qual seria a sua procura nesta janela que voltou a abrir no dia 10 de julho e fica disponível até o dia 2 de setembro. Então o Paysandu tem muito tempo ainda para buscar outros reforços. Não esqueça de deixar seu like, se inscrever no nosso canal, confira as ofertas da Fute Fanatics, 10% de desconto via Pix, utilizando o link na descrição do vídeo. Quem falou com vocês foi o Guilherme, nos vemos em uma próxima oportunidade. Valeu, galera!